Quando a inocente disse sim, a surpresa da amante no altar deixou todos chocados. O sol brilhava forte em Santo Antônio do Vale. Clara, com suas bochechas coradas e um sorriso radiante, estava prestes a viver o dia mais importante de sua vida. O vestido branco flutuava ao seu redor enquanto ela caminhava. A igreja estava um verdadeiro conto de fadas, decorada com flores brancas e luzes que cintilavam como estrelas. Amigos, familiares e vizinhos lotavam os bancos, todos prontos para celebrar o amor que florescia entre ela e Marcos, o homem que todos aplaudiam, o homem perfeito. Mas em meio a toda a alegria, um mistério pairava sobre o ar. Larissa, a melhor amiga de Clara, estava prestes a se tornar uma presença ameaçadora naquele cenário encantado. Ela se sentou sozinha em um canto, um nó na garganta e os punhos cerrados. O passado a consumia. Meses atrás, ela e Marcos tinham se entregado a uma paixão ardente e secreta, cheia de sussurros e promessas em noites estreladas. Palavras de amor e compromisso ecoavam na igreja, mas a felicidade de Clara estava prestes a ser devastada. De repente, Larissa se levantou. O coração de todos parou. A tensão era palpável e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Clara! A voz de Larissa atravessou o ar como uma faca. Todos voltaram os olhos para ela. E a expressão de choque era quase unânime. Larissa, com lágrimas nos olhos, respirou fundo e continuou. Eu preciso falar. Tenho algo a te contar. Marcos, gelado, olhou para Larissa, seus olhos transbordando de desespero. Ele queria justificar-se, mas as palavras não vinham. A verdade era uma prisão. Larissa! Não é o que você pensa, ele exclamou, tentando acalmá-la, mas o olhar da amiga era um dilema cheio de dor. Eu sei que você ama a Clara, mas eu também, e estivemos juntos. Eu não queria, mas não consegui parar. Larissa falou, cada palavra carregando um peso insuportável. Os convidados estavam em choque, sussurros se espalhando como um incêndio. Clara, paralisada, sentiu o chão se abrir sob seus pés. A alegria virou um emaranhado de dor. O coração dela parecia estar em 1000 pedaços e a cabeça girava. Como isso era possível? O homem que ela amava, que prometeu ser seu para sempre, havia se envolvido com sua melhor amiga. Marcos tentou compreender a tempestade de emoções. Eu estava prestes a pedir a Larissa para vir comigo, para começarmos algo novo. Eu tinha esperanças, mas isso não altera o que sinto por você, Clara. Ele implorou, suas palavras enredadas em um emaranhado de confusão. Clara tinha um nó na garganta, uma mistura de raiva e tristeza que a paralisava. Como poderia confiar no amor dele? Ela se viu questionando tudo. O que realmente significava amar? E mais importante, quem merecia a felicidade ao final? O silêncio, agora denso, cercava a igreja. Havia lágrimas e desilusões em cada canto, enquanto o embate das emoções entre Clara e Larissa deixava todos em estado de choque. A pergunta permanecia no ar. Até onde cada uma delas iria para preservar o que amava? E o que aconteceria agora, em meio a essa tempestade de corações quebrados? Tudo parecia um grande mistério, e o desfecho era incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de cada pessoa na igreja estava fixo em Larissa. A tensão quase palpável. Clara, ainda se recuperando do impacto da revelação, mal conseguia processar as palavras que ecoavam na mente como um eco de desespero. O que mais poderia acontecer? O silêncio era quase ensurdecedor, e até as flores brancas pareciam murchar diante da tragédia que se desenrolava. Marcos tentava encontrar palavras para consertar a confusão. Isso não muda o que sinto por você, Clara. Eu te amo. Ele se virou, seu tom desesperado arrastando a atenção de todos. Mas Clara não ouvia mais. A dor a envolvia como uma nuvem espessa, sufocando qualquer vestígio de confiança que ainda tivesse. Mas você estava com ela, gritou um convidado da plateia, quebrando o silêncio como um trovão. Murmúrios começaram a se espalhar e o ar se encheu de comentários. Como ele pôde, a amiga traidora? Os sentimentos de traição e dor tomavam conta do ambiente. Larissa, com lágrimas nos olhos, olhou para Clara. Me perdoa. Eu não queria que isso acontecesse. O desespero contorcia seu rosto, uma mistura de culpa e dor. Isso parecia apenas piorar a situação. Clara sentiu uma onda de raiva a percorrer, mas algo mais forte começou a se formar dentro dela. Algo que a fez olhar fixamente para Larissa. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Alguém havia batido com força na porta da igreja. As cabeças se viraram e a tensão aumentou instantaneamente. Um homem ofegante, vestindo uma jaqueta de couro rasgada, entrou correndo. Os olhos dele estavam arregalados e o medo transparecia em cada movimento. Parem com isso! A verdade precisa sair! Ele gritou, sua voz rasgando o ar pesado da igreja. As pessoas começaram a sussurrar em pânico, e Clara franziu o senho, confusa. Quem era aquele? O coração dela disparou. A situação já estava fora de controle. Quem é você? Marcos gritou, tentando recuperar a situação. Mas o homem ignorou. Precisamos falar sobre o que aconteceu naquela noite. A noite em que os dois... Ele começou, mas a interrupção de Clara foi instantânea. Chega! O que você está dizendo? O que aconteceu naquela noite? O homem hesitou, e todos aguardavam em silêncio, como se estivessem esperando a revelação de um mistério obscuro. Vocês acharam que estavam apenas se divertindo, mas era muito mais. Eu não devia estar aqui, mas a verdade não pode ser ignorada. As palavras estavam pesadas, carregadas de um significado que os presentes mal podiam imaginar. As expressões de todos mudaram. A verdade começou a sufocar Clara, Marcos e Larissa. O homem caminhou mais perto e Clara notou que nas mãos dele havia algo. Uma foto amassada. Ele a ergueu e os olhos dela se arregalaram. Isso foi de uma noite e ninguém sabe, ninguém está a salvo. A verdade acabará com todos vocês. Os convidados ladrinharam em choque. O que ele estava dizendo? A tensão aumentou e um novo medo tomou conta do lugar. Clara sentiu como se o chão estivesse prestes a desabar. O que mais poderia ser revelado? E mais importante, quem era aquele homem e que verdades sombrias ele estava trazendo à tona? O clima explosivo na igreja se transformou em caos. O coração de Clara
estava acelerado. Era como se tudo que ela conhecia, toda a sua vida, tivesse sido reconstruída nas últimas horas de forma brutal. O que está acontecendo? Pensou. Enquanto o homem continuava a falar, Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e a pergunta ardia em sua mente. O que mais se escondia nas sombras dessa história? O clima na igreja estava eletricamente tenso. Clara ainda processava as palavras do homem desconhecido, o olhar deles fixo na imagem desbotada que ele segurava. O que poderia haver ali que mudasse tudo novamente? A pergunta pairava no ar, cortante. O homem respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma revelação monumental. Essa foto, essa noite, envolveu mais pessoas do que vocês imaginaram! Ele gritou, seus olhos brilhando com uma intensidade quase febril. Todos estavam paralisados, ansiosos para entender. A curiosidade misturada ao medo tornava a atmosfera opressiva. Não éramos só nós. Havia outra pessoa. Larissa olhou para o homem, seu coração batendo forte. Outra pessoa? Que outra pessoa? Sua voz tremia. Clara, por sua vez, sentia a angústia tomar conta dela. Os convidados murmuravam, inquietos, enquanto buscavam compreender a situação que girava em torno deles. Eu sou da cidade vizinha. O homem começou, se movendo pela multidão, e viu o que aconteceu na festa. A noite em que tudo começou. Mas não era só uma traição entre amigos. Clara não conseguia pensar direito. Para com isso! O que você está insinuando? Sua voz tremia de indignação e medo. Marcos estava próximo, voltando a olhar para ela, a confusão estampada em seu rosto. Essa noite, quando você estava fora, Clara, não foi apenas uma festa. O que rolou ali foi além. Uma pessoa foi gravemente ferida. Ele soltou, e as palavras reverberaram pela igreja, como um eco de mágoa e dor. Ninguém sabia, mas aquele evento desencadeou uma série de coisas. Pânico começou a se espalhar entre os convidados. Clara percebeu olhos curiosos, meio horrorizados. Ferida? De que você está falando? Questionou Clara, agora com um nó no estômago. A ideia de que algo horrível havia ocorrido a deixava tensa. Foi então que o homem retirou a foto amassada de suas mãos e mostrou-a a todos. A imagem estava borrada, mas Clara pôde identificar uma silhueta familiar. Essa é a verdade, ninguém pensou que eu veria. Mas essa é a razão pela qual eu fui fugir. Essa noite, a pessoa que estava lá, que foram vocês, não era só sob climas de amor. Um ruído baixinho de pavor percorreu os bancos. O que estava acontecendo? Clara teve o estalo. Quem era? Diga! Sua voz saía em um sussurro, quase incompreensível. O homem hesitou, olhando para a multidão. Ele respirou fundo e finalmente disse: era alguém que vocês conhecem bem. Alguém que fez um sacrifício por todos vocês. Alguém que ainda está sob ameaça. Uma onda de murmúrios aumentou, como um arquivo de segredos prestes a serem expostos. Clara mal conseguia respirar. O coração dela pulsava. A mente acelerada. Quem seria essa pessoa? O que ela tinha a ver com tudo isso? E então, num golpe mais do que dramático, a porta da igreja abriu bruscamente. Uma mulher entrou, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Era a irmã de Clara, Beatriz. A expressão dela estava marcada por dor e desespero. Clara, temos que ir, eles estão chegando. A sala inteira parou. O mundo ao redor de Clara virou uma tempestade. Beatriz nunca agiria assim sem um motivo real. Chegando? Quem está chegando? A avó de Clara gritou, o pânico evidente. No momento em que você se casou, Clara, fez um pacto sem saber. Eles não vão deixar isso passar assim. Beatriz exclamou, os olhos ardendo de desespero. Clara sentiu a realidade desmoronar ao seu redor.
tudo o que ela sabia, tudo o que ela amava. A revelação chocante da irmã a atingiu como um baque. A verdade tinha muito mais camadas do que imaginava. E o que ela jamais pensou que poderia ser um simples casamento, agora estava se transformando em uma corrida contra o tempo. Com a tensão no auge, Clara sentiu que talvez nunca tivesse conhecido a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. O que a aguardava em meio a toda aquela confusão? Despedidas, segredos e uma verdade que demandava ser revelada. A dúvida pairava no ar. Até onde essa força obscura poderia levá-la? E quem realmente estava a salvo nessa história? A atmosfera estava elétrica e todos na igreja pareciam congelados. Clara estava paralisada, ainda tentando absorver as palavras de Beatriz, quando o homem que havia interrompido o casamento decidiu continuar. E essa pessoa que foi ferida naquela noite, ninguém esperava que ela voltasse. Ninguém a viu desde então. A revelação deixou o ambiente em um silêncio sepulcral. Voltasse? O que você quer dizer com isso? Clara gritou, sua voz ecoando na igreja. O rosto dela estava pálido, completamente desfeito. O olhar de todos a acompanhava. E já era visível a angústia nas expressões de Marcos e Larissa. Beatriz, com lágrimas nos olhos, gritava desesperadamente. Clara, não! Você não pode ouvir isso! Mas era tarde demais. Essa pessoa não é só uma vítima. Ela também é parte do que está acontecendo agora, o homem continuou. Ela é parte da sua família. Ele apontou para uma figura nas sombras, esperando o momento certo para revelar a identidade. Clara ficou sem palavras, sentindo um frio na espinha. Isso não fazia sentido. Então a porta da igreja se abriu, mais uma vez. Uma mulher entrou, e o coração de Clara parou. A mulher era idêntica a ela, só que mais velha. Os cabelos longos, um olhar intenso que parecia atravessar a multidão. Era a sua mãe, Ana, que Clara acreditava estar morta desde sua infância. A visão dela, naquele momento, desfez todas as certezas que Clara tinha. Não, não pode ser, Clara murmurou, atônica. A confusão e a dor a consumiam. O que sua mãe estava fazendo ali? Por que voltava agora, no meio desse caos? A igreja se tornou um palco de gritos e murmúrios, enquanto a tragédia se desenrolava. Ana olhou diretamente para Clara, e as palavras saíram como um sussurro profundo. Clara, eu voltei para impedir que você faça a pior escolha da sua vida. A voz dela continha uma força poderosa, mas ao mesmo tempo fragilizada. Havia um peso por trás de cada palavra, revelando segredos guardados por anos a fio. Você está viva? Eu pensei que... Clara não conseguia completar a frase, o choque acabando com sua lucidez. Por que você nunca voltou para mim? O que aconteceu naquela noite? O que você sabe? Nós precisamos falar. Há um motivo pelo qual você não pode se casar com Marcos. O que aconteceu naquela noite de festa envolve mais do que traições e amores secretos. E eu sou parte disso, ela confessou, a angústia nos olhos revelando a dor que a acompanhou por tanto tempo. Marcos estava em pé, atordoados, enquanto Larissa, pálida, sussurrava. O que você quer dizer? Você está dizendo que sua mãe pode estar envolvida na dor de alguém? E foi então que a atmosfera se tornou insuportável. Ana parecia hesitar, buscando a coragem para continuar. A verdadeira razão pela qual eu sumi foi para proteger você. Mas agora você está prestes a fazer um pacto com aqueles que nos ameaçaram. E essa pessoa ferida aquela noite era eu. Um grito ecoou na multidão. Todos estavam em choque,
a revelação pendendo como uma nuvem escura sobre a celebração. Clara teve a sensação de que o chão se abria sob seus pés. Como assim? Ela olhou para Beatriz, que balançava a cabeça sem saber o que pensar. O que você quer dizer com isso, mãe? A voz de Clara estava tingida de incredulidade. Cada palavra saía com dificuldade, como se cada sílaba fosse um peso. Eu me escondi para proteger a você e a sua irmã. Mas agora não posso mais, Ana disse, a voz embargada. A verdade é que todos estão ligados por um fio invisível de segredos, traições e um pacto sombrio que precisa ser rompido antes que seja tarde demais. As palavras da mãe foram como um golpe, um soco no estômago. Clara sentiu a confusão se transformar em dor intensa. E se você soubesse que Marcos, na igreja interrompeu. Não se trata apenas de Marcos, mas do que ele representa. Você precisa desvendar essa verdade, Clara. A tensão estava a mil. Clara, às voltas com a revelação, sentiu que o mundo havia virado de ponta cabeça. Havia segredo sobre o que aconteceu naquela noite, e ela estava no epicentro de uma tempestade. O que mais poderia ser revelado? A ligação dela com a mãe, o amor por Marcos e a traição de Larissa agora eram apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. A pergunta ardia em sua mente: quem ela deveria acreditar? E o que aconteceria agora, em meio a esse turbilhão de emoções e revelações? A vida dela, assim como a de todos os presentes, estava em risco e um novo mistério se formava. O que viria a seguir prometia mudar tudo novamente. As palavras da mãe de Clara ainda pairavam no ar. Cheias de tensão e desespero. Eu sou parte disso, ela repetiu, enquanto os rostos na igreja transpareciam confusão e espanto. Mas Clara, perdida nos próprios pensamentos, mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O que isso significava? O que mais sua mãe escondia? Então, em meio ao caos, outra porta se abriu. Um estrondo alto ecoou e todos se viraram, voltando a atenção para a entrada da igreja. Um grupo de homens entrou, vestidos de preto, com expressões graves. Eles tinham uma aura de determinação e poder que fez o coração de Clara disparar. O silêncio na sala era sufocante. A tensão cresceu ainda mais. Estamos aqui por causa da sua mãe, disse o líder do grupo, um homem corpulento com um olhar severo. Clara sentiu um frio na espinha. Ela fez um pacto e agora é hora de cumprir as promessas. As palavras dele ecoaram como um trovão e todos os olhares se voltaram para Ana. Um pacto? Clara repetiu. A incredulidade tingindo sua voz. O que está acontecendo? Mãe, o que você fez? A sensação de traição e medo se misturou dentro dela. Ana olhou para os homens, depois para Clara, seus olhos cheios de dor e culpa. Era para proteger vocês. Eu não queria que isso acontecesse. Sua voz falhou. E Clara viu temor na face da mãe pela primeira vez. Se não cumprirmos, todos vocês estarão em perigo, continuou o homem de preto, a firmeza na voz aumentando a sensação de urgência. E não ouse de seu amor por Marcos ou Larissa. É hora de encarar a verdade, mesmo que ela machuque. Que verdade? Larissa gritou, a impaciência tomando conta de sua voz. O que isso tem a ver com nós? O homem se virou para ela, o olhar frio e resoluto. A verdade que todos vocês ignoraram. Clara está no centro disso, e se não agir agora, tudo que você ama pode ser destruído. Ele se aproximou de Clara, quase colando seu rosto ao dela. Sua mãe fez um sacrifício quando você nasceu. E esse sacrifício deve ser pago agora. Clara sentiu seu coração paralisar.
Um sacrifício? O que isso significava? Ela mal conseguia reunir os pensamentos, enquanto um eco de pânico crescia dentro de si. O choque percorreu a igreja como uma onda. O murmúrio começou, e todos estavam em estado de calamidade. Furiosa, Clara se virou para sua mãe. "O que você está escondendo, mãe? Que tipo de sacrifício é esse?" As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Ela queria respostas. A última coisa que queria era mais segredos. Ana fechou os olhos por um momento, como se estivesse decidindo se poderia ou não continuar. "Quando você nasceu, fiz um acordo com uma força. Não podemos falar sobre isso aqui, mas eles estão aqui para cobrar o que foi prometido. Clara, eu fiz isso para proteger você e sua irmã. Eu não queria que vocês ficassem à mercê disso, mas as coisas mudaram. E então, tudo aconteceu em um instante. Sem aviso, um dos homens avançou em direção a Ana, e o gesto foi acompanhado de um brilho que parecia cortante. Clara gritou, mas não antes que uma luz intensa iluminasse a sala. Em um piscar de olhos, a igreja foi tomada por uma explosão de energia, fazendo com que as flores e as velas tremessem. E então, como se fosse um feitiço sendo desfeita, Ana começou a se transformar. O corpo dela pulsava de uma maneira estranha, enquanto sombras dançavam ao redor. Clara não conseguia acreditar no que via. A mulher que ela conhecia, sumindo em meio a um turbilhão de luz e trevas. "Não!" Clara gritou, os olhos arregalados de terror. O que estava acontecendo? O homem que havia falado antes olhou para ela, uma expressão grave no rosto. "É hora de escolher, Clara. Você deve decidir: lutar ao lado dela ou deixar sua mãe se perder. A decisão é sua." Clara sentiu seu coração disparar em um misto de confusão e desespero. Tudo o que ela conhecia, tudo o que amava, estava prestes a ser transformado de uma maneira que ela não poderia imaginar. As revelações estavam tomando forma e a linha entre o amor e a responsabilidade se tornava cada vez mais sinuosa. O que Clara escolheria? O que mais estava escondido nas sombras? A pergunta pairava no ar, enquanto a realidade ao seu redor começava a se desmoronar, e a vida que ela conhecia era ameaçada por forças além de sua compreensão. A cada segundo, o mistério se tornava mais profundo, e o destino de Clara e das pessoas que ela amava estava prestes a mudar para sempre. Clara estava perdida em meio às revelações e todo o caos ao redor dela. O corpo de sua mãe pulsava em um brilho intenso, e o tempo parecia parar. As palavras do homem de preto ecoavam em sua mente, formigando na ponta dos seus dedos. Era hora de escolher. Ao olhar nos olhos de Ana, Clara viu algo familiar, mas também aterrador. Uma sombra que ela não conseguia identificar. E foi nesse momento que a igreja começou a tremer. As luzes piscaram. As flores caíram ao chão e um vento forte varreu o espaço sagrado. Todos gritaram, desorientados. "O que está acontecendo?" Aquelas palavras se espalharam como um eco. Clara cerrou os punhos. Ela tinha que agir rápido. "Ana!" gritou, tentando encontrar uma resposta naquelas expressões desesperadas. O homem de preto se aproximou da mãe, a determinação em seu olhar. "Se você não cumprir o pacto agora, Clara pagará o preço." Clara piscou, uma onda de raiva passando por ela.
Por que você não me contou isso antes? Sua voz estava alta e cheia de dor. Por que você não explicou e deixou eu viver nessa mentira? Ana hesitou, lágrimas correndo pelo seu rosto. Eu fiz isso para te proteger. Nunca era a intenção, Clara. Mas antes que ela pudesse terminar, uma nova onda de luz invadiu a igreja. A porta se abriu violentamente e uma figura conhecida apareceu. Era Fernando, o velho amigo de Clara, que todos acreditavam estar longe, na cidade vizinha. Ele estava coberto de sujeira e arranhões, os olhos arregalados. Clara, eles estão vindo atrás de mim. Você precisa correr. Quem está vindo? A pergunta soou como um grito coletivo. O pânico tomou conta novamente. Clara sentiu seu coração pulsar com força. Fernando, o que você sabe? Eu descobri tudo. A verdade sobre sua mãe e o pacto. Mas não é só isso. Há algo ainda mais sombrio. Os convidados começavam a se afastar. E a tensão na sala era palpável. O homem de preto olhava para Fernando com desdém. Cale-se! Você não tem mais um lugar aqui! O homem gritou. Mas Fernando não hesitou. Ele continuou, a voz forte. O que você não sabe, Clara, é que sua mãe não é o que parece. Um silêncio pesado tomou conta. Os murmúrios foram substituídos por olhares confusos e preocupados. O que você quer dizer com isso? Clara pressionou, um nó na garganta. Ela não esteve só escondida. Ela fez escolhas terríveis. Sacrificou pessoas. Clara! Isso envolve a vida de pessoas inocentes. As palavras reveladoras caíram como uma bomba. Não. Clara sentiu suas pernas fraquejarem, sua mente em turbilhão. Ana olhou para o filho com uma mistura de vergonha e fúria. Você não entende, Fernando. Eu tive que fazer isso para mantê-los a salvo. Manter quem a salvo? Fernando interrompeu, a voz acima do restante. Você está brincando com forças além da sua compreensão. Havia um murmúrio crescente na sala, e o ar parecia espesso com o choque das revelações. Clara, com a respiração acelerada, olhou de Fernando para Ana. Quem somos nós, mãe? Ana hesitou, e o olhar dela parecia distante, como se estivesse se lembrando de algo há muito guardado. Ninguém pode saber que eu sou parte do que vocês pensam que somos. O desespero era claro em sua voz. As luzes da igreja piscavam intensamente novamente. E Clara, em meio ao desespero e confusão, sentiu seu mundo desmoronar. Mãe, você precisa me dizer a verdade. Os homens de preto estavam se movendo, pressionando. É hora, senhora. Decida agora ou nunca mais terá outra chance. O tempo estava se esgotando. Quando Clara se virou, um peso no peito, suas verdades começavam a se tornar pesadelos. O que exatamente Ana havia feito? O que mais ainda estava por ser revelado? Isso poderia arruinar tudo. Num instante, a porta se fechou com um estrondo, e todos sentiram que estavam prestes a ser engolidos por um mistério muito mais profundo. Clara segurou a mão de Beatriz, a respiração entrecortada. O que viria a seguir talvez mudasse tudo para sempre. Clara estava perdida, em meio às revelações e todo o caos ao redor dela. O corpo de sua mãe pulsava num brilho intenso e o tempo parecia parar. As palavras do homem de preto ecoavam em sua mente, formigando na ponta dos seus dedos. Era hora de escolher. Ao olhar nos olhos de Ana, Clara viu algo familiar, mas também aterrador. Uma sombra que ela não conseguia identificar. A igreja começou a tremer. As luzes piscavam. As flores caíam ao chão. E um vento forte varreu o espaço sagrado. Todos gritaram, desorientados. O coração de Clara disparava. O que está acontecendo?
Ela sentiu seu corpo gelar. E antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar. Um som agudo e desesperado. Fernando, que parecia refletir a confusão de todos, olhou ansiosamente para a entrada da igreja. Eles estão vindo atrás de mim. Precisamos sair agora. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Quem está vindo? Perguntou ela, a voz trêmula. Vocês não entenderam, gritou ele, os olhos arregalados. A verdade vai se revelar, e tudo o que vocês acham que sabem está prestes a mudar. O homem de preto se aproximou de Ana. A determinação em seu olhar. Se você não cumprir o pacto agora, Clara pagará o preço. A tensão no ar ficou ainda mais pesada. Ana, ainda se transformando, olhou para Clara. O medo em seu olhar causou um frio na barriga da filha. Clara, você tem que confiar em mim. Eu fiz isso para proteger você e Beatriz. Temos que lutar. E neste momento um brilho intenso saiu de Ana, revelando uma conexão que Clara jamais imaginou. Uma luz dourada parecia unir as duas. Uma corrente de energia. Está acontecendo! Gritou Beatriz, enquanto as paredes da igreja começaram a desfocar, como se a realidade estivesse se desintegrando. Mas foi então que tudo mudou. Um sangue frio percorreu a sala, quando um dos homens de preto trouxe uma espada resplandecente e, com um movimento rápido, cortou a luz que envolvia Ana. Clara soltou um grito. Mãe! Ana cambaleou para trás. E o homem riu. A sua mãe fez uma escolha, e o preço foi sua liberdade. Ele se virou para Clara, a expressão cheia de desprezo. E agora é hora de decidir. Você vai ficar do lado dela ou fazer a sua escolha? A luz se dispersou, deixando Ana fraca e cambaleante. Mas não eram apenas as forças externas que estavam em desacordo. Clara olhou em volta. As pessoas na igreja, incluindo Larissa, começavam a se afastar, o medo patente em seus rostos. Vão embora! Clara gritou, mas uma parte dela hesitava. Era como se uma força a puxasse em direções opostas. Enquanto lutava contra os sentimentos conflitantes, um estrondo ensurdecedor ecoou na igreja. A porta se abriu. Uma figura familiar adentrou, fazendo a sala toda se silenciar. Era seu pai, Carlos, que todos acreditavam ter morrido muito antes. Ao vê-lo, Clara sentiu um turbilhão de emoções. Pai! Carlos olhou para a cena caótica. Clara, eu não queria que você estivesse aqui. O que sua mãe fez é mais complicado do que imaginei. Ele se virou para Ana, a expressão provocante entre amor e reprovação. Você não deveria ter feito isso. Eu fiz o que precisava, Carlos. Ana se defendeu, segurando-se em um altar como se isso a tornasse forte. Para protegê-los, para protegê-la. Clara estava paralisada. Pai, o que você sabe? O que está acontecendo aqui? Os olhares se cruzaram e Clara percebeu que tudo o que sempre conheceu estava infestado de segredos e mentiras. Carlos respirou fundo. Vocês têm que entender uma coisa. O pacto não envolve apenas você, Clara. Há mais pessoas envolvidas. Um destino que vocês nunca imaginaram. Ele começou antes de vocês nascerem. A sala parecia girar e Clara sentiu a cabeça pesar. E agora, nesse momento, algo que vocês nunca esperavam foi despertado. A expressão de Carlos se tornava cada vez mais sombria. Você precisa decidir, Clara. O que você realmente quer para a sua vida? O que você está disposta a sacrificar? Antes que Clara pudesse responder, uma energia escura começou a emanar da entrada, como se algo maligno estivesse prestes a rasgar a realidade.
Aquela luz aterrorizante inundou a igreja. E Clara percebeu que cada decisão que tomasse agora moldaria o futuro dela e de todos que amava. Com o que estava prestes a acontecer, a dúvida e a incerteza pesavam muito mais do que qualquer palavra exterior. O que viria a seguir poderia transformar tudo o que ela considerava verdadeiro. Clara estava paralisada. A presença do pai, Carlos, em meio a toda aquela confusão, era uma montanha russa de emoções. Uma onda estranha passou por ela. Era como se todo o seu mundo, que já estava em ruínas, estivesse prestes a desmoronar totalmente. E o pior era a sensação opressiva de que a verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que ninguém parecia querer encarar. "O que você quer dizer, pai?" Clara perguntou. Ela sentiu o peso das palavras e cada letra parecia um tijolo pesado em seu coração. "O que está acontecendo aqui?" E a tensão na igreja se tornava quase insuportável. Carlos respirou fundo. "Clara, você precisa entender. Todos nós estamos ligados a um destino sombrio. O pacto que sua mãe fez, ele envolve mais pessoas do que você imagina." A multidão começou a murmurar, e um medo palpável se espalhou. Clara viu os rostos em choque, pessoas se afastando, buscando sair da linha de fogo do que estava para vir. Mas no fundo, Clara estava presa. Como assim mais pessoas? Como assim um destino sombrio? "Você precisa decidir logo, Clara", disse o homem de preto, os olhos ardendo de determinação. "A verdade está prestes a se revelar e cada segundo conta." Ele gesticulou, como se cada movimento chamasse algo que estava à espreita nas sombras. E então ocorreu. Em meio a toda aquela tensão, um grito rasgou o ar. Um grito estridente, seguido pelo barulho de algo pesado caindo. Clara virou-se apressadamente e o coração dela quase parou. Beatriz, sua irmã, estava no chão, a expressão no rosto mostrando desespero. "Clara, não acredite nele. O que você está dizendo?" "Beatriz?" Clara perguntou, correndo até ela, o medo a consumindo. Mas Beatriz parecia mais pálida do que nunca. "Ele não é quem você pensa que é. Esse homem, ele quer manipular você. É tudo uma armadilha." Os olhares se voltaram para ela e um silêncio quase mortal dominou o ambiente. O homem de preto esboçou um sorriso sarcástico. "Ah, então você já sabe, não é? Se você está aqui, então você sabia disso tudo?" Beatriz tremia, os olhos arregalados. O homem avançou para ela, uma aura de poder emanando. "Sim, querida. Sua irmã está no centro de algo muito maior. Algo que conecta a todos nós. E você está prestes a abrir as portas para um destino que não pode ser revertido." A sala se iluminou com essa revelação explosiva. Clara sentia o mundo desmoronar. O que estava acontecendo? O tempo parecia desacelerar e, de repente, tudo fez sentido, ou não fazia. E então, como um efeito dominó, as palavras de Beatriz ressoaram na mente dela como uma sinfonia dissonante. Carlos olhou para Ana, angustiado. "O que você fez, Ana? O que você manteve em segredo dela?" Era um grito de desespero, uma súplica para que as coisas não escapassem de seu controle. Ana respirou rapidamente. "Eu fiz o que precisava, Carlos. Todos estavam em risco. O passado, ele não pode ser mudado, mas posso proteger Clara." A voz dela transparecia uma sinceridade que Clara estava tendo dificuldade em aceitar. A atmosfera pesava, as revelações estavam se acumulando. Mas a verdade é que todos nós estamos entrelaçados nesse destino. E cada movimento que fazemos agora
cada escolha pode libertar ou destruir tudo. O homem olhou diretamente para Clara, então, e de repente, cortando a tensão, a luz brilhou forte, uma fissura ofuscante. Clara desviou os olhos e tudo ao redor girou. Um grito ecoou e a sala explodiu em um caos absoluto. Pessoas começaram a tropeçar, a correr, e Clara caiu no chão. O coração dela estava na boca, e quando ela levantou a cabeça, viu, entre as sombras e a névoa, uma figura surgiu, uma presença familiar, e o estômago dela se revirou. Era a verdadeira mãe de Clara, mas não como ela se lembrava. Sem dúvidas, era alguém que nunca deveria ter deixado o mundo. Clara, sua escolha é agora e o tempo está acabando. O que era aquilo? Clara mal conseguia compreender. Tudo o que acreditara até aquele momento desmoronava. Ela estava no centro de um conflito que a ultrapassava. A pergunta ficou no ar. Será que ela poderia ser a salvadora da própria família? Ou aquele era o fim? Clara estava paralisada. A presença do pai, Carlos, em meio a toda aquela confusão era uma montanha-russa de emoções. Uma onda estranha passou por ela. Era como se todo o seu mundo, que já estava em ruínas, estivesse prestes a desmoronar totalmente. E o pior era a sensação opressiva de que a verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que ninguém parecia querer encarar. "O que você quer dizer, pai?" Clara perguntou, a voz embargada. Ela sentiu o peso das palavras e cada letra parecia um tijolo pesado em seu coração. "O que está acontecendo aqui?" E a tensão na igreja se tornava quase insuportável. Carlos respirou fundo. "Clara, você precisa entender. Todos nós estamos ligados a um destino sombrio. O pacto que sua mãe fez, ele envolve mais pessoas do que você imagina." A multidão começou a murmurar e um medo palpável se espalhou. Clara viu os rostos em choque, pessoas se afastando, buscando sair da linha de fogo do que estava para vir. Mas, no fundo, Clara estava presa. "Como assim mais pessoas? Como assim um destino sombrio?" "Você precisa decidir logo, Clara", disse o homem de preto, os olhos ardendo de determinação. "A verdade está prestes a se revelar e cada segundo conta." Gesticulou, como se cada movimento chamasse algo que estava à espreita nas sombras. E então ocorreu. Em meio a toda aquela tensão, um grito rasgou o ar. Um grito estridente, seguido pelo barulho de algo pesado caindo. Clara virou-se apressadamente, e o coração dela quase parou. Beatriz, sua irmã, estava no chão, a expressão no rosto mostrando desespero. "Clara, não! Não acredite nele!" "O que você está dizendo, Beatriz?" Clara perguntou, correndo até ela, o medo a consumindo. Mas Beatriz parecia mais pálida do que nunca. "Ele não é quem você pensa que é. Esse homem, ele quer manipular você. É tudo uma armadilha." Os olhares se voltaram para ela, e um silêncio quase mortal dominou o ambiente. O homem de preto esboçou um sorriso sarcástico. "Ah, então você já sabe, não é? Se você está aqui, então você sabia disso tudo." Beatriz tremia. Os olhos arregalados. O homem avançou para ela, uma aura de poder emanando. "Sim, querida. Sua irmã está no centro de algo muito maior. Algo que conecta todos nós. E você está prestes a abrir as portas para um destino que não pode ser revertido." A sala se iluminou com essa revelação explosiva. Clara sentia o mundo desmoronar. O que estava acontecendo? O tempo parecia desacelerar. E, de repente, tudo fez sentido, ou não fazia. E então, como um efeito dominó,
As palavras de Beatriz ressoaram na mente dela como uma sinfonia dissonante. Carlos olhou para Ana, angustiado. O que você fez, Ana? O que você manteve de segredo dela? Era um grito de desespero, uma súplica para que as coisas não escapassem de seu controle. Ana respirou rapidamente. Eu fiz o que precisava, Carlos. Todos estavam em risco. O passado, ele não pode ser mudado, mas posso proteger Clara. A voz dela transparecia uma sinceridade que Clara estava tendo dificuldade em aceitar. As luzes da igreja piscavam intensamente novamente, e Clara, em meio ao desespero e confusão, sentiu seu mundo desmoronar. Mãe, você precisa me dizer a verdade. Os homens de preto estavam se movendo, pressionando. É hora, senhora! Decida agora ou nunca mais terá outra chance. O tempo estava se esgotando. Quando Clara se virou, um peso no peito, só as verdades começavam a se tornar pesadelos. O que exatamente Ana havia feito? O que mais ainda estava por ser revelado? Isso poderia arruinar tudo. Num instante, a porta se fechou com um estrondo e todos sentiram que estavam prestes a ser engolidos por um mistério muito mais profundo. Clara segurou a mão de Beatriz, a respiração entrecortada. Foi então que, de repente, a igreja começou a tremer. Não era o pânico das revelações, mas algo muito mais sombrio. As paredes começaram a rachar e um brilho ofuscante surgiu debaixo do altar. Clara viu um símbolo ancestral, um desenho que nunca havia visto antes, mas que sentia como se o conhecesse de alguma forma. Não! Gritou Beatriz, seus olhos arregalados. Testemunhar aquele momento sagrado transformou sua expressão em horror. Clara! Isso não é bom. O que está se formando ali não é da nossa realidade. As luzes da igreja estavam agora se apagando. Uma névoa densa começou a se espalhar. Clara entendeu. Isso não era apenas uma revelação. Era um despertar. Algo que estava adormecido por muito tempo finalmente iria ressurgir. A figura que emergiu da luz começou a tomar forma humana. Era alguém inconfundível, uma versão mais velha de Clara, mas com olhos vazios e um sorriso sombrio, como se estivesse satisfeita com o medo que causava. Eu sou a verdadeira Clara, a figura declarou, sua voz ecoando como um trovão. E estou aqui para tomar o que é meu. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A verdade, afinal, não é apenas o que você já conhece. A figura prosseguiu, agora caindo sobre Clara como um manto de sombras. Você é apenas um eco do que eu sou. Eu sempre estive aqui, escondida nas sombras. O coração de Clara disparou. Se tudo o que ela sabia estava em questão, onde estaria sua família? O que mais poderia acontecer? A cada palavra, uma nova camada de desespero e confusão se desenrolava, deixando Clara ansiosa. A única coisa que restava era a dúvida. Quem era realmente Clara? E o que aconteceria com todos ao seu redor agora que a verdadeira voz havia sido liberada? Clara estava paralisada, seu coração batendo descontroladamente ao encarar a figura sombria diante dela. A verdadeira Clara ecoando em sombras. Não, isso não é possível. Ela mal conseguia processar a verdade diante de si. O que significava ser um eco de algo que nunca conhecera? Um arrepio percorreu sua espinha. Você não escutou? A outra Clara estava ali, cheia de confiança e um toque de malícia. Eu sou tudo o que você nunca foi e tudo o que você poderia ter sido. As palavras ecoaram pela igreja como um eco maligno. Todos ao redor estavam em estado de choque.
presos entre o horror e a necessidade de escapar. Fernando se pôs à frente de Clara, tentando protegê-la. "Não acredite nela", gritou, a voz tingida de desespero. "Ela quer fazer você acreditar em mentiras, para que perca tudo." O homem de preto sorriu, satisfeito com a confusão crescente. "A verdade é um jogo, e hoje você está jogando para perder, Clara. Agora escolha, ficar ou partir com a verdade que lhe foi negada." O chão sob seus pés tremia. A luz oscila nas paredes como se a própria igreja estivesse se dobrando em dor. Clara olhou para sua mãe, Ana, procurando resposta. "O que isso tudo significa? Você precisa entender." "Clara", Ana começou. Suas mãos tremiam. "O que eu fiz foi para proteger você. O passado não pode ser mudado, mas sua vida não pode ser controlada por sombras." Mas a Clara sombria riu. "Sombras? Não! Eu sou o poder que você teme. Comigo você poderá ter tudo o que sempre quis." A atmosfera estava carregada, e os murmúrios dos convidados, agora todos recuados, só aumentavam a tensão. Clara sentiu um nó na garganta. "O que eu quero? O que eu sou?" As questões brotavam como flores venenosas. A confusão a dominava. Beatriz, sua irmã, se aproximou, os olhos cheios de determinação. "Clara, não ouça! Você é forte e essa Clara não pode te controlar." Beatriz gritou, com a confiança que ainda iluminava seu rosto. Havia um silêncio profundo por um momento, enquanto Clara ponderava. Uma escolha. "Eu não sou você!" exclamou, o poder da decisão se formando dentro dela. "Eu não vou me permitir ser consumida." A luz explodiu ao redor delas. A verdadeira Clara, a que existia dentro dela, tomou espaço. Ela se sentiu leve, como se uma corrente tivesse sido quebrada. "Eu escolho meu caminho." O homem de preto deu um passo atrás, em choque. A figura sombria se desfez em fragmentos, como fumaça ao vento. "Não, isso não é possível!" gritava, enquanto a igreja se enchia de luz e esperança, engolindo as sombras. Carlos e Ana, finalmente livres do fardo do passado, se aproximaram de Clara e Beatriz. "Vocês fizeram isso", falou Carlos, o orgulho nos olhos. "Vocês quebraram a maldição." As luzes começaram a brilhar de volta, e os convidados, ainda atordoados, começaram a se mover, a vida retornando ao espaço. "Agora a verdade é nossa", disse Ana, abraçando as filhas. Um calor se espalhou entre elas, uma conexão renovada. Enquanto a igreja voltava ao normal, Clara olhou em volta, seu coração batia com força na expectativa do futuro. A história não acabara ali. Era um novo começo, uma nova jornada. Mas antes que pudesse relaxar, uma sombra cruzou o horizonte, um sussurro na escuridão. Clara fez uma promessa silenciosa. Estaria pronta para enfrentar o que viesse. A luta ainda não acabara. E você, o que achou dessa jornada? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intrigante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã.